Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Outro exemplo é o conflito de alguém que diz querer um filho. Se a pessoa perguntar-se profundamente o porquê disso, poderá ter várias respostas de caráter pessoal. Todavia, se ela seguir o movimento do quarto raio, poderá confrontar essas respostas com a necessidade planetária que está a solicitar novos homens, bem formados, bem criados, desenvolvidos mental e espiritualmente. Surgirão daí questões que vão contribuir para uma decisão mais madura. Por exemplo, qual é a minha condição atual? O que posso proporcionar a alguém que venha nascer por meu intermédio? Estou suficientemente trabalhado para trazer à Terra um indivíduo e não considerá-lo propriedade minha? Terei já clareza a respeito de como receber uma alma no plano físico e de como tratá-la? Posso proporcionar a essa alma um ambiente favorável para que se desenvolva? Constataremos assim que o procedimento e a atitude mudam completamente se trabalhamos a consciência no sentido da harmonia, confrontando a vontade pessoal com a necessidade do planeta e das almas que nele encarnam. Visto dessa forma não unilateral, mas harmoniosa, o fato de trazer um filho ao mundo reveste-se de maior qualidade. Desse modo, aquele filho realmente poderá corresponder às possibilidades dos pais de educá-lo, e ele aceitará a ajuda sem restrições, porque terá sido concebido em um clima de equilíbrio e não de egoísmo e possessividade. Assim, antes mesmo da concepção, estabelece-se o vínculo harmonioso que faz nascer aquele que está no ponto evolutivo certo para viver uma etapa de sua vida sobre a Terra com aqueles pais. Dessa maneira, todos se integrarão sem conflito na corrente evolutiva que começou há muito e da qual todos participamos. Este processo de se colocar a própria ideia diante de outra mais ampla e geral, pode ser aplicado em todos os setores da vida, e esse é o caminho de desenvolvimento do quarto raio. Uma das razões atuais para o conflito não gerar posteriormente a harmonia é o fato de estarmos excessivamente centrados nas coisas densas, preocupados e envolvidos com o lado material da vida. Um exemplo típico é nossa atitude diante dos alimentos. Podemos considerá-los ou como substâncias materiais físicas ou como energia sutil e depositária de forças do universo, não detectáveis pela tecnologia atual. O alimento pode também trazer uma oportunidade de nos harmonizarmos com os reinos nele representados, no caso, o vegetal, o mineral e os produtos derivados do reino animal. A partir daí, o ato de se alimentar toma novo significado, atraindo outros tipos de energia e também a harmonia. Sempre que a essência da vida, essa infinita potencialidade, vai se manifestar na Terra, ela o faz por meio de situações de conflito que são produzidas pelo próprio movimento de descida da energia, atravessando o espaço em todos os seus níveis. Esse processo de atrito é inerente à manifestação das formas neste planeta. Quando a vida se projeta dos níveis mais sutis, onde é livre, penetrando então em uma forma concreta,
dizemos que está sob a lei da limitação. A vida tem que se limitar para tomar forma e fazer experiências no mundo material. Tudo o que entra no nível da manifestação, seja um homem, um animal, uma planta ou um planeta, fica limitado às condições daquela forma. Quando nossa consciência penetra nos corpos que agora usamos, torna-se automaticamente limitada por eles. Enquanto não percebemos que não somos esses corpos, mas que só os habitamos e os usamos como instrumentos de serviço sobre a Terra, seremos prisioneiros deles. Vivemos identificados com as formas por um período e as sentimos, para depois compreendê-las e transformá-las, recoligando-nos com a liberdade do espírito. A não identificação com a forma é que nos deixará receptivos a estados mais elevados de consciência. Se somos conscientes dessa limitação inicial na forma, partimos para o movimento oposto que nos levará à harmonia. Por um lado, pensamos no fato de que estamos aprisionados a uma forma. Por outro, vemos a realidade segundo a qual o espírito é livre, ilimitado, cósmico, e que somos esse espírito também, e não só a forma, ou melhor, o seu aspecto denso. Quando eu procurava resolver esse ponto conflitante em mim, eu era jovem e caminhava diariamente na praia que havia diante da escola onde estudava. Enquanto os colegas mantinham-se em um pátio nos intervalos de trabalho ou de estudo, eu chegava até a beira do mar, tirava os sapatos e andava sobre a areia ou sobre as pedras. Enquanto os pés se molhavam e o sol queimava-me as costas, eu bendizia o fato de ser um indivíduo livre, porque cósmico. Não me lembro, depois desse período, de ter sentido qualquer problema por encontrar-me dentro de um veículo físico. Pelo contrário, comecei a reconhecer as funções dessa circunstância temporária e a colaborar com elas dentro das minhas possibilidades naquela ocasião. Hoje sinto em paz a consciência deste corpo físico no qual habito, e sei que ela é lúcida, harmoniosa e que está pronta a colaborar comigo. Sem a sua colaboração, eu não poderia enfrentar com a mesma facilidade muitas situações, algumas das quais kármicas. Não é preciso pedir confirmações de que somos seres infinitos, nem pedir a Deus que nos dê a consciência desse infinito, pois isso não ocorre só por meio de súplicas. Na energia do quarto raio, afirmamos que somos esse infinito a fim de que a experiência seja realmente efetiva. Assim, a limitação na qual nos encontrávamos termina sua tarefa e a condição de prisioneiros da forma torna-se uma contínua colaboração com o evoluir do todo. Enfim, trazemos para a vida consciente o oposto do condicionamento inicial e primário. No planeta Terra existem atualmente 3 reinos da natureza que têm a possibilidade de sair dessa limitação e que podem gradativamente deixar de ser prisioneiros da forma. O reino humano é um deles. Para o homem, uma porta é aberta pelo trabalho de identificação com o seu próprio núcleo anímico. Esse núcleo corresponde, no indivíduo, à consciência universal e, por isso, o exercício de imaginarmos a união com o todo torna-se de ajuda para um encontro com essa nova vibração. Ao pacificar-nos com a nossa parte material e servirmos incondicionalmente a todos os reinos da natureza, chegamos a essa unificação do espírito com o seu polo oposto, a matéria, o que não precisa ser produto de uma luta, mas da busca da harmonia perfeita, que pode ocorrer até mesmo no nível físico à medida que novas conjunturas forem instalando-se no universo e que o homem tenha um desenvolvimento superior de consciência. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.